Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Papos com Johnny, o segundo quadro de entrevistas feita pela Desdog, onde entrevistamos criadores de conteúdo, desenvolvedores de jogos, animadores e muito mais. Hoje temos como convidado o CEO/diretor da Install Entertainment, um amigo próximo e desenvolvedor de jogos. Uma salva de efeito de palmas para o Pinguim 10. Boa noite, Pinguim. Muito obrigado por você estar aqui com a gente nessa entrevista, e eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está te ouvindo. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Pinguim, estou aqui hoje nesse podcast do Johnny. Eu sou o criador aí da Install Entretenimento, desenvolvedor de jogos e também faço muita coisa por fora, indo aí time de edição, o meu próprio canal da Twitch, do YouTube. Tem os meus jogos, tanto os pessoais quanto os da Install Entretenimento. Faço coisa que para caramba, tô sempre aqui correndo com várias coisas diferentes. E eu tô aqui para conversar aí com vocês hoje aí sobre as coisas que eu desenvolvo. Maravilha, pessoal. Esse é o nosso Pinguim de sempre. Para começar, por que você não fala um pouco sobre como é ser um diretor? Conduzir uma equipe que tá começando na carreira de jogos e tudo mais. Como que é a sua rotina? Ser diretor não é uma tarefa fácil. Eu vou te dizer que ela não é pra todo mundo, mas ela é uma função que eu gosto muito. Vou ser bem sincero, eu gosto muito de gerenciar pessoas. Acho que é um trabalho assim, não necessariamente porque ele é importante, mas ele é um trabalho que ele exige muita empatia das outras pessoas. Eu vejo que tem muito chefe que pode, por exemplo, ele pode ser um chefe muito grosso. Pode ser aquele chefe chatão que sempre tá fechado e só quer mandar nas coisas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo tem aquele chefe que pode fazer o trabalho todo ser muito feliz. E eu pelo menos sempre tento fazer que o trabalho sempre seja legal, sempre seja divertido, confortável a todos que estão participando. É um trabalho que eu gosto pra caramba, um trabalho que dá muito trabalho, obviamente. Mas é um trabalho muito gratificante você ver a galera conseguindo fazer as coisas. Mas você realmente para pra perceber quando o elogio vem, quando vem um produto, vem alguma coisa, é quando você realmente para pra perceber realmente todo aquele esforço valeu a pena. Geralmente dá mais dificuldade numa gestão de pessoas, as discussões, as tretas. Às vezes não tem nada a ver com você, muitas vezes tem absolutamente nada a ver, mas acaba sendo incluído no meio do caminho. E outras vezes não, às vezes você tá no meio também, mas é claro, a gente tenta sempre não ter treta, mas às vezes não dá. Então acontece, é normal, mas quando você vê o projeto indo, você vê que tudo aquilo valeu a pena. Eu acho que é isso que seria a minha visão sobre gestão. Realmente. Todo o seu ponto de vista, o que você está falando é totalmente válido. Eu ainda não disse pro pessoal, mas eu também trabalho na Install como roteirista e posso falar pra todo mundo, sem querer puxar seu saco nem nada, que você trabalha muito bem naquilo que você faz, cara. Por algum motivo, o pessoal da Install tem uma certa paixão em fazer o seu personagem pinguim em múltiplas formas diferentes. Já teve pinguim de vestido, pinguim de um jeito e de outro. Também temos o projeto do Pinguim Tiazinha sendo produzido no momento, né? Esse projeto é o projeto mais aleatório que já apareceu na Install. Uma coisa que você ainda não falou para o pessoal, mas o seu universo é bem expansivo, né? Então podemos dizer que em algum momento todas essas versões suas poderão ser canon ou não, certo? Eu quero te fazer uma pergunta, porque dependendo da resposta, eu quero falar uma coisa diferente. Esse podcast vai sair aonde? No YouTube ou ele vai ser mais pra coisa de podcast mesmo? Então, vai ser no YouTube com cortes para o TikTok e Shorts. Justo. Então é forma tradicional, então tem como eu falar mais detalhadamente o que eu quero. Não, é o seguinte, sobre essa coisa do ser canon, né? No universo Pinguim 10. Fica aí a curiosidade pra quem ouviu aí o podcast do Johnny. É o seguinte, no universo do Pinguim 10, tudo é meio compartilhado, né? E tem aquela coisa, né? Tanto é que a galera da Install brinca muito com isso, que é o fato de existir o Pinguim verso, né? Só que, existe a diferença entre o que é canon e o que não é canon? Existe. Só que eu, na verdade, divido o universo do Pinguim 10 em 3 partes, na verdade. Que não é só o que é canon e o não canon, né? Como que a gente viu. Porque, basicamente, isso... Quero ver quem vai parar pra tentar descobrir ainda nas histórias do Pinguim 10, porque isso tá muito escondido. Mas meio que eles todos têm regras
E eu meio que eu deixei propositalmente pra galera ir descobrindo que regras são essas. Mas até pra dar uma dica, uma das regras do mundo é que tudo existe ao mesmo tempo que nada existe. O que isso significa? Significa que tudo que seria canon e tudo que não é canon existe no universo Pikmin 10. Agora, existe aquilo que é oficial e que não é oficial. Entendeu com essas três coisas ou confuso? Maravilha, eu entendi o seu ponto, então agora podemos dizer na frente de todos que estão ouvindo, do próprio CEO da Install Entertainment, que o Pinguim vestido de tiazinha é oficial do Pinguinverso. Obrigado, Pinguim, você acaba de deixar muitos funcionários felizes depois disso. Vai depender de você, mas a gente da Install vai encher o seu saco e dar duro pra você aceitar de uma vez, cara. Aproveitando que estamos falando do Pinguinverso e sobre os jogos da Install, eu sei e tenho muito orgulho de estar na equipe de produção desse jogo, que é um jogo que tem chamado bastante a atenção das pessoas ultimamente, principalmente da comunidade furry. Eu, na verdade, não diria nesse momento, eu diria da história da Install até então, se não for o maior, é o segundo maior. Aí eu falo, mas por que você questiona se ele é o maior ou o segundo maior? Porque tem o Space Kitchen, que veio antes dele, mas aí depende, se você considerar, por exemplo, tamanho de time, dinheiro envolvido, comunidade, etc., o Cat City é muito maior. Se você levar em consideração ainda os resultados presentes, o Space Kitchen ainda é maior. Assim, ele é um dos maiores projetos já da história da Install. Ponto. Não tem nem o que questionar. O Cat City é um dos maiores projetos da história de toda a Install Entretenimento. Pra quem ainda não conhece o Cat City é um jogo que o Johnny, inclusive, está fazendo o roteiro. Né? Eu estou fazendo a base da história, direção, game design. É um jogo sobre um gato amarelo chamado Troy. Troy é um gato sem sonhos, ele não sabe o que ele quer fazer da vida. Então você vai numa jornada com ele para descobrir um sonho para si. Essa é a sinopse do jogo. Ela tem agora demo na Google Play. E é um dos maiores projetos que a gente já teve. A gente já bateu aí 3 metas ali no nosso Ko-Fi, que é o nosso crowdfunding. Estamos indo para a 4ª meta. Ajudem aí, inclusive, na 4ª meta. Não sei se o Johnny vai deixar na descrição aí, com ele. Mas... então beleza, então vai estar aí na descrição, né? Inclusive aproveitando, dá like, né? Vou aproveitar aí para engajar também o vídeo. Então assim, Cat City é pra mim o grande projeto assim da Install hoje em dia. Se você considerar principalmente a Install 2020 pra cá, é com certeza o maior. Estamos aí em 2024, então é o maior projeto dos últimos 4 anos. E... é isso, eu sou apaixonado por esse projeto, posso falar muito, mas eu não sei o que a gente pode falar aqui. Então, mas eu não sei onde começar. Eu só vou deixar fluir. Já sei por qual caminho podemos seguir então. Uma pergunta que eu também tenho muita vontade de saber, que é de onde surgiu essa ideia de fazer um grupo como a Install? Qual é a história do início da Install? A história da Install, ela é muito velha. A história da Install é praticamente a minha história com jogos, tá? Então, eu basicamente... forma mais resumida, porque eu vou focar mais na Install. Eu vou dar praticamente a minha história resumida ali de mim mesmo em relação ao desenvolvimento de jogos, né, como um todo. Eu, quando eu era muito criança, antes da vontade de querer fazer jogos, eu queria muito fazer desenho animado, para ser mais específico. Eu queria muito, porque eu via muito desenho animado, eu via muita coisa. E eu, na verdade, muito eu queria fazer filme e animação por causa do meu pai. Meu pai, ele é animador. Então, assim, ele me ensinou muito sobre animação, sobre essas coisas. E foi sempre algo que me fascinou. Eu sempre gostei muito de criar produtos, sempre gostei de criar coisas, sempre gostei de criar qualquer coisa, livro, jogo, animação, seja. Muita gente acha que eu não tenho esse lado, muito porque eu tô muitas vezes no lado empresarial, tô pensando ali por detrás das coisas, mas a verdade é que eu adoro criar, eu adoro ter criatividade. Mas isso aí meio que eu mudei ali do cinema pra outra coisa quando eu ganhei o meu PlayStation 1. E essa história, ela sumiu ou você ainda consegue encontrar em algum lugar na internet? E aí, quando eu tive o meu PlayStation 1, ele veio com um jogo muito especial pra mim até hoje, é o Crash Bandicoot 1. Na verdade, ele vinha naquele CD Spiratex, porque naquela época não tinha muita condição. Era um CD verde, se não me engano eu ainda tenho esse CD, só que o jeito tá arranhado, não funciona.
mas ele ainda tá aqui. Era um CD verde e tinha a trilogia do Crash Bandicoot do PlayStation 1, Crash 1, 2 e 3. Eu lembro que por algum motivo ele veio junto também com um CD rosa, também do Crash. Esse ainda funciona. O meu PlayStation 1 ele veio dos meus primos. Meus primos até hoje de Goiânia. E eles queriam passar o PlayStation 1 pra frente. Eles passaram com todos os jogos que eles tinham comprado no Play 2. Eu tive o PlayStation 1 e eu me encantei com Crash Bandicoot assim maravilhosamente. E pra vocês terem uma ideia de qual é mais ou menos essa época, essa é aquela época gloriosa do iniciozinho da internet, estamos falando aí de 2006 mais ou menos. É aquela época ali do que o Orkut ainda era um pouquinho na moda, e jogos de flash estavam tudo a torta e à direita sendo lançados. Feliz. Aquela fazenda feliz. Inclusive, eu era a pessoa que eu queria muito ter Orkut, mas meus pais não deixavam eu ter. Assim, era essa época gloriosa, a época gloriosa dos fóruns, dos blogs. E eu, quando era criança, nessa época, eu acessava duas coisas. Eu acessava o site de Flash. E quando eu não estava acessando o site de Flash, eu estava nos fóruns e nos blogs de Crash Bandicoot. Porque eu fiquei fascinado pelo jogo, eu queria saber tudo sobre o jogo. Eu queria ter todas as coisas do jogo. Eu sonhava em ter os brinquedos do Crash, que mais pra frente eu tive. Um pouquinho mais velho jamais. Eu ainda tive na infância. E aí, né, eu adorava ver, eu via muito, principalmente curiosidade. Por exemplo, eu lembro que eu não entendi inglês. Então, eu ficava só pelas imagens, né, que estavam ali nos sites e tudo mais. Eu ficava vendo as imagens e vendo o que eu tinha e eu ficava, nossa, isso aqui tal. E tinha coisa que eu entendia, e tinha coisas que também eu não entendia desgraça nenhuma. Eu lembro que eu adorava ver o site do Crash Bandicoot, eu adorava ver tudo sobre o Crash Bandicoot, eu sabia tudo de cor salteado. Eu lembro que foi naquela época que eu gostava de me achar muito pra amigos que, tipo, ninguém ligava pra Crash Bandicoot perto de mim. Mas eu ainda gostava de me achar pelo fato, nossa, você sabia que existe um mangá de Crash Bandicoot? Você sabia? Eu chegava, todo mundo falava que eu sabia que existia um mangá de Crash Bandicoot. Hoje já tem até bastante vídeo sobre isso, mas naquela época não tinha nada. O YouTube nem era popular. Ele mal existia, na verdade. Então, assim, Crash Bandicoot me fez muito. E muito por eu estar pesquisando muito sobre o Crash, etc. Eu comecei a ver muito sobre desenvolvimento de jogos. Claro que a partir daquilo que o Crash dava, que geralmente era concept art, uma informação aqui ou ali que eu consegui entender, porque muita coisa estava em inglês. Então, foi assim que eu me fascinei pela vontade de criar jogos. Foi graças ao Crash Bandicoot. Eu acho que se não fosse o Crash, eu não faria isso. Então, quando eu comecei a me fascinar pelos jogos e querer criar os meus, quando eu era criança e eu não sabia programar, eu não sabia de graça nenhuma, eu resolvi que eu ia desenhar. Então, eu comecei a desenhar vários conceitos de jogos. Jogos, alguns que lançaram, outros que não lançaram depois pela install ou não. Tá? O melhor exemplo que eu posso dar com isso é o Vidas e o Tambores da install. E são dois projetos que foram criados nessa época. Eram projetos que eu fiz quando muito criança, só desenhando, que depois viraram jogos reais. Eu fiquei muito fascinado e tudo mais, até a gente chegar aí por meados de 2010, quando o Pinguim 10, né, o blog Pinguim 10, antes de canal, o Pinguim 10 era um blog do Blogger lá em 2010. Surgiu o Pinguim 10 e naquele mesmo ano eu também comecei a aprender a programar. E aí começou pra valer, que aí eu comecei a fazer o primeiro jogo que eu fiz de todos os tempos, que foi o Perguntas e Respostas Pinguim 10. Era um jogo de perguntas e respostas, exatamente como diz o nome, sobre Club Penguin. Então tinha 10 perguntinhas sobre o Club Penguin, era uma bosta de jogo, mas foi o meu primeiro jogo. Ele era tão ruim, ele só era muito simples, né? Tipo, tem nada demais. Ele era feio, e é isso aí. Ele tá no ar até hoje. Eu nunca tirei ele do ar e nunca vou tirar ele do ar. Então fica aí a informação, se alguém quiser parar pra pesquisar, Perguntas e Respostas Pinguim 10 no Scratch. É horrível esse jogo, mas vale a curiosidade. Então eu comecei a fazer esse jogo, depois... O primeiro jogo que eu fiz com uma linguagem de programação comercial, né, vamos dizer assim, foi um jogo de RPG de texto. O que eu quero dizer de texto? Sabe aqueles computadores antigões que tinha só tela preta e texto na tela, não tinha gráfico? Então, era um jogo desse naipe. Era um RPG daquele naipe. Chamava Magic C. Tá? Esse também está no ar, eu não sei onde ele está no ar, mas ele está no ar. E tinha um Magic, eu também cheguei a fazer e tudo mais. E lá fui experimentando fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Até que no ano de 2011 eu resolvi criar o Vidas. Eu já tinha falado antes, né? Que eu tinha começado lá naquela época de criança, anos antes. Mas eu resolvi que eu ia tentar fazer algo diferente.
Eu ia criar o primeiro conceito de jogo, de fato, que eu fazia. Só que ele não era um jogo nem de videogame, nem um jogo de tabuleiro, nem nada do que você imagina. Ele era o que eu gostava de chamar quando criança, isso porque eu tinha 12 anos de idade. E era o que eu chamava de paper game. O que era o paper game? Paper game... Antes de explicar o paper game, eu tenho que explicar cada onde veio o Vidas. O Vidas, ele veio do Club Penguin, porque eu tava com muita raiva do sistema de assinatura do Club Penguin. Então, eu queria fazer uma versão mais acessível do jogo, uma que eu não me bloqueasse possibilidades, né? Mas que eu ainda pudesse pagar por alguma coisa. Esse sempre foi o objetivo do Vidas. Então, beleza, tinha lá a assinatura, eu resolvi que eu vou tentar fazer. E se eu criasse meu próprio Club Penguin, né? E veio o Vidas ele chegou e ele simplesmente era um paper game. O que era um paper game? Como o Club Penguin tinha vários cenários, o Vidas também tinha vários cenários. Só que você não visitava os cenários, até porque eu não sabia programar dentro ou coisa assim. Eu tava aprendendo programação ainda. Então, o que eu fiz? Você tinha que pegar no blog, o Vidas era um blog também, no blog, você tinha que imprimir os cenários, você pegava uma folha de papel, você desenhava o seu personagem como você quisesse, você pegava uma fita adesiva, ou alguma forma de você colar em um lápis ou, sei lá, algum palito, velho. E aí você meio que fazia como se fosse um teatrinho nos cenários, aqueles personagens. E no blog você meio que iria acompanhando a tal da lore que acabou nunca existindo, mas tudo bem. Chegou a ser planejado uma lore, mas nunca foi lançada. Enfim, quer dizer, muitos anos depois teve alguma lore, mas foi uma lore muito pequenininha. Mas eu chego lá depois. Enfim, Paper Game chegou, teve o Vidas 1, o Vidas 2, o Vidas 3, todos em Paper Game. Durante esse meio tempo também, 2012, quando tava chegando o Vidas 2, eu também cheguei... Você lembra daquela época do YouTube que o YouTube tinha anotações? Então, eu usei o sistema de anotações para fazer um jogo dentro do YouTube, onde você tinha que usar as anotações para ficar pulando de vídeo para vídeo. Exatamente. Mas assim, eu lembro que eu criei... O que eu mais conheço, que foi mais velho nesse sentido, foi o jogo do Chaves. Só que eu vou te falar uma coisa. Eu criei antes do jogo do Chaves. Ele foi o primeiro que realmente eu vi. Eu não vi depois sair. Eu acho que eu realmente fui o primeiro. Só que ele ficou muito underground disso. Mas eu acho que eu fui o primeiro a usar esse sistema. Que era o Tambores. A primeira versão do Tambores foi também. E ele também está. Se você tiver... Eu sei que hoje existe um add-on, tá? Fica a curiosidade aí. Existe um add-on para você reativar as anotações dos vídeos que existiam, tá? Ele obviamente não faz para novos, mas dos vídeos que já existiam, você pode pegar esse add-on no seu Google Chrome, colocar e você ir no vídeo antigo do Pinguim 10 vai funcionar, tá? Está funcionando aí, Tambores, está lá no canal Pinguim 10, por isso eu nunca excluí. Tá lá, você pode chegar, visitar e ver bonitinho. E o que acontece? Teve lá essa época, Tambores, nossa, época clássica aí de Tambores, o jogo. Pra você ter uma ideia de quão mal feito era Tambores, imagina, a minha voz é ruim pra cantar. Mas assim, a minha voz hoje já acho ruim. Naquela época, eu era criança, então eu tinha essa voz, só que extremamente fina. Agora imagina uma criança cantando pra ser a trilha sonora do jogo, porque ela não sabia tocar uma música. Só que eu tinha um rolê. Era Tambores no final das contas. Então eu peguei um tambor, que eu ainda tenho esse tambor, e eu tocava o tambor junto com o fato de eu gritar. Aqueles microfones, as antigas que eu ainda tenho, eu ainda posso te mandar uma foto se você quiser. Essa desgraça desse microfone. Que aqueles microfones peba com a qualidade horrível. Então você imagina a beleza que ficou. Então assim, foi assim que eu comecei no desenvolvimento de jogos. O Vidas ele surgiu sozinho. Aí depois o Vidas 2 foi quando eu comecei com um conceito que hoje a gente conhece como install, mas não era install ainda. O primeiro nome, vamos dizer assim, entre aspas, que foi para install entretenimento se chamava Mundo Brasil. Porque eu queria ter uma empresa com um nome que desse a entender que a gente era brasileiro. Até porque naquela época, então, estamos aí falando de 2010, 2011, não tinha muita empresa brasileira. Em quantidade mesmo, não tinha mesmo não. Sei lá, tinha a Behold, etc, que eram extremamente desconhecidas, em pouquíssimos eventos, geralmente era projeto de faculdade. Então assim, estávamos bem no início ali dos momentos de jogos indie no Brasil. É bem diferente do mercado de hoje. Mas, assim, eu quis colocar o nome de Mundo Brasil. E eu fiz o Mundo Brasil. Depois, a pessoa que você hoje conhece, né?
né, Johnny, que é o diretor artístico Cat City, entrou, depois na mudança de nome, que é o Eric Peixe. É por isso que a gente fala que ele é uma pessoa extremamente importante. E aí foi quando virou o segundo nome. E aí se chamou Laboratório Studios. E a partir dali também foi quando eu peguei o negócio de tambores e tudo mais. A gente pensou em altos jogos, esses que até então nunca saíram, mas a gente ainda tem os conceitos. A gente ainda quer lançar alguma coisa. Passou, era um bocado de moleque de ensino fundamental querendo fazer alguma coisa nas interwebs. Pinguim 10, enquanto isso, sempre tava meio junto, tudo mais. E depois foi chegando, aí foi mais ou menos até 2013, por aí, 2013, 2014. Aí meio que começou a cair a todas as minhas produções, tá? Aí eu já não incluo apenas a Install, o Pinguim 10 também. Porque eu tinha ficado muito down durante 2 anos seguidos, assim. Não no sentido, tenho depressão, eu tive momentos piores depois no futuro, mas eu fiquei triste o suficiente pra afetar na produção das coisas, porque os meus avós tinham morrido. Primeiro foi minha avó, em 2013, depois meu avô em 2014. E eles eram pessoas que acompanhavam muito o Pinguim 10. Eram as primeiras pessoas que realmente apoiaram a existência do Pinguim 10. Não sabiam tanto em relação a Installman no Brasil, mas ou mais ao Pinguim 10 mesmo. E eu sempre tava lá, sempre tava fazendo, né? Aquilo me deixou triste, não me dava vontade de eu pegar. E em 2014, também eu estava terminando o ensino fundamental. Eu não sei como foi o seu ensino fundamental, Johnny, ou só você passou, mas eu tinha um grupinho de amigos que estavam lá sempre comigo. E aí a gente sabia que a gente não ia mais se ver depois, assim, não como antes, né? Se ver todo dia, cada um ia para uma escola diferente, porque a escola que a gente ficava já não pegava ensino médio. Então foi aquele momento que eu falei, eu quero aproveitar esse ano com meus amigos. Eu tive isso também. Isso foi uma coisa muito mais interna. Então eu tive um pouco essas duas coisas acumuladas. E veio 2015. 2015 foi um ano extremamente difícil para mim. Porque quando eu fui para uma escola nova, era uma escola católica. Eu não sou católico, para quem não conhece. Então, vocês imaginam que eu não fui. E eu ainda por si sofria bullying. Então, foi ruim. Um ano muito ruim. E na verdade, não é nem que na verdade eu sofria bullying. Imagina a seguinte situação, Johnny. Você entra numa escola onde, sei lá, 3 pessoas na escola inteira gostam de você. E o resto todo te odeia. Então assim, por quê? Por que eles tinham inveja de mim? Por 2 motivos. Primeiro que eu tirava nota boa, eu sempre fui meio nerd. E segundo que eu criava muito, né? Eu tinha o meu canal, eu falava pro colégio que eu tinha canal, que eu tinha essas coisas. Tanto é que eu vou te dizer, muita gente fala, todo mundo acaba recebendo um pouco de hate quando a gente tem o nosso trabalho valorizado. Então naquela época eu recebia muito hate. Muito hate no Pinguim 10. Muito hate. Isso não me fez parar com o Pinguim 10, tá? Eu ficava bem mal, mas eu recebia muito hate no Pinguim 10. Só que depois eu fui descobrir que todo o hate que eu recebia no Pinguim 10 era das pessoas da minha própria sala de aula. Não, eu não precisei chegar, porque na verdade eu não imaginava isso, eu só ficava ok, recebi um hate. Só que quando eu olhei pra sala de aula, teve um dia que a gente foi pra um laboratório de ciências. Era na verdade um laboratório de computadores, né? Que tinha na escola, era um colégio particular. E eu tava lá prestando atenção no jogo, o jogo era uma bosta, inclusive, diga-se de passagem. Era um joguinho de química lá, uma aula de química que eu tava tendo. Aí eu fui olhar pra trás, alguém da sala de aula tinha logado no YouTube. Ele estava num vídeo meu. Eles acharam que eu não vi isso, tá? E eles estavam num vídeo meu do YouTube. Era o especial de 200 vídeos, eu lembro muito bem desse vídeo. E eles estavam comentando. E era um dos perfis que estava frequentemente mandando hate. Aí eu vi, já sei de onde vem. Então assim, tudo que eu tô falando foi comprovado. Então assim,
Ah, foi inveja? Sim, porque foi dito, inclusive. Eu lembro que no último dia de aula, desse colégio, né? E depois, no primeiro ano do ensino médio, obviamente eu saí desse colégio, porque ele era uma bosta. Eu cheguei, porque assim, eu era o aluno, também eu tinha que dar esse contexto, né? Eu era aquele aluno que era tão nerd, eu passava em tudo. E depois, quando a galera tava de recuperação, eu continuava indo pra escola. Eu continuava indo pra escola vendo a galera reprovada, zoava a galera reprovada, tava pouco me fudendo, a todo mundo mesmo. Então eu ficava lá, pegava ali meu fone, escutava minhas músicas, tava tudo certo, nada errado. Eu lembro que no último dia, último mesmo, eu abri a porta, sabe quando a gente chega assim no colégio, chegou na sala de aula, e eu cheguei xingando todo mundo. E todo mundo tinha ficado de recuperação, tá? A nível de curiosidade. Eles eram meio burrinhos. Eu cheguei, abri a porta e soltei o verbo, falando de todo mundo, xingando todo mundo. Falando, você é o filho da puta, e sei o que, papapá. Eu cheguei soltando o verbo. Depois que eu acabei, aí todo mundo só me olhou aí, tá bom, deixa a gente dar o nosso ponto. Aí quando eles praticamente deram um ponto, o que foi o ponto em comum, já que tava no último dia mesmo, e eles sabiam que não iam mais querer me ver, e eu também não iria querer mais ver eles, todo mundo só falou, sim, a gente sentia inveja de você. Basicamente essa foi a resposta, de forma resumida, cada um por um motivo distinto. Cara, tu ainda pode ter o prazer de ouvir, né? De certa forma, o motivo do porquê eles te trataram assim. E acho que você ainda ficou feliz. Já que o que incomodava eles eram suas conquistas, foi o que deixaram o povo daquele jeito. É orgulho, tipo. Eu acho que isso é motivo pra você se sentir bem, independente de como foram as coisas. Assim, isso tudo foi pra dar base que 2015, pra eu muito sofrer nessa época, né? Esquisito, de ter gente que não gostava de mim e tudo mais. Foi um ano que eu me isolei muito. E eu, obviamente, nesse isolamento eu fiz duas coisas. A primeira delas, eu li muitos Jogos Vorazes, porque naquela época eu era muito lerdo. Então eu cheguei na metade do livro no final do ano. Eu ainda tenho essa mesma edição dos Jogos Vorazes. Eu sempre ia pra biblioteca da escola, todos os dias. Eu ia lá ler Jogos Vorazes. O livro que eu tinha pra ler. Na verdade, acho que eu cheguei a ler outro. Mas enfim, não lembro agora qual foi. Mas eu acho que eu cheguei a ler outro. Tá, você chegou a pegar a fase de Percy Jackson? Porque na minha época isso aí era a maior moda que tinha. Não peguei não. Todos esses que eram modinha eu não peguei não. Eu sempre fui a pessoa que não era muito de modinha. Eu só era modinha muito, sei lá, com música ou quando era muito criança eu tentava pegar as modinhas. Mas fora isso eu não fui a criança das modinhas. Eu fui a pessoa das modinhas, né? Até hoje, né? Canal de jogo indie. Vejo que às vezes eu aproveito melhor a vida do que a galera que fica no pop. Mas enfim, ou eu fazia isso, ou eu estava lendo, ou eu estava fazendo... Na verdade tinha três coisas, né? Ou eu estava escrevendo. É sempre pergunta, mas por que você parar pra escrever e tudo mais? Você ficar lá... Achei um motivo muito especial para eu poder escrever. Você lembra que eu falei que o povo da minha sala era meio burro? Até que todo mundo ficou de recuperação final? Então... eu aproveitava muito desse fato que eles eram meio burrinhos. Eu escrevi os livros simplesmente pra eu poder extravasar meus sentimentos de alguma forma. E assim surgiu a história O Mistério da Lata Rosa e todas as histórias que eu mais ou menos planejei eu escrevi naquela época, esse ano, né? Que é a história que, tecnicamente falando, é a história que eu mais me orgulho até hoje. Porque eu acho que eu escrevi ela emocionalmente falando muito bem. Eu quero dizer com emocionalmente falando. Existe uma diferença entre você escrever bem, descrever bem as coisas, e outra coisa é você saber passar bem emoções em um livro. Você concorda com isso? Concordo, cara. Então, emocionalmente falando, O Mistério da Lata Rosa foi a principal história daquela época. Foi a história, na verdade até hoje, eu considero a história que eu escrevi melhor. Eu acho que hoje em dia bateu. Ela tá no Wattpad, porque é onde eu escrevia. Tá lá no ar até hoje. E ela está também agora, tem uma versão revisada. Ela só tá revisada, tá? Com português correto. No meu servidor do Discord. 2 capítulos, eu tô relançando de pouco em pouco. Mas tá chegando lá, é O Mistério da Lata Rosa. Basicamente falando, é a grande história. E agora, a melhor, a nível de curiosidade, melhor história que eu vejo a nível técnico, ou seja, aquela que eu escrevi mesmo, e tecnicamente falando ela é melhor, não emocionalmente falando, é Cat City. Eu acho que Cat City, ela é a melhor coisa que eu consegui escrever até agora. Eu acho que eu vou conseguir bater eventualmente, mas por enquanto é Cat City. Não tem nem o que dizer. Daí teve O Mistério da Lata Rosa.
E a outra coisa que eu fazia era um jogo. Eu resolvi retomar. Depois de 2 anos sem nada, o Vidas voltou como o Vidas 4. Ele na verdade não começou com o Vidas 4, ele começou com o Vidas 3.1. E era basicamente a versão, era o Vidas 3, só que jogável, de fato, né? Ele começou em 2015 o desenvolvimento, eu ia postando na internet, pegando feedback da galera. Foi o primeiro que eu ganhei público. Ele foi lançado em 2017. Em 2016, eu, Peixe e todos os amigos originais lá do ensino fundamental, a gente se reuniu de novo e a gente fundou a Install Games. Não é Install Entretenimento ainda, Install Games, em 2016. E ela veio, antes na verdade disso, em 2013, 2014, chegou até alguma coisinha nossa, não deu em nada, acho que só rolou uma animação que eu fiz pro Scratch, na qual eu tinha fundado um outro nome além da Spawn, que foi além da Laboratório, que foi Spawn. Aí em 2016, voltando para 2016, aí a gente fundou a Install Games. E ficou até 2018 esse nome. A Install Games, ela veio com uma intenção e praticamente é, até hoje, a filosofia da Install. É fazer jogos novos com a intenção de inovar, de fazer diferente. Qual foi o primeiro jogo planejado? Vocês podem conferir até hoje, está no canal da Install Entretenimento. Que foi o primeiro trailer que a gente fez. Foi o trailer de um jogo que chamava Survival. Tinha, olha qual era a intenção. Você conhece os jogos da... Esqueci agora quem é que fez o The Walking Dead? Da Telltale. Então, a gente queria fazer um jogo daquele, mas por que a gente queria fazer um jogo daquele? Porque me incomodava muito o fato de você não jogar. O que isso significa? Você só conferia história. Você só viu o filme. Você não jogava. Eu adorava a ideia de você decidir milhões de coisas, ter milhões de finais, mas você não jogava. Então a gente chegou a fazer, inclusive, um protótipo no Scratch desse jogo chamado Survival. Tá. E você quer aproveitar e falar com o pessoal sobre o site que você tá falando desde o começo, esse tal de Scratch? O Scratch é basicamente ele não é só um site, ele é uma plataforma, assim como a gente tem a plataforma do YouTube, só que ele é uma plataforma com uma ferramenta que é feita pra galera aprender a programar, mas a gente não, é eu, né, porque eu era maluco, eu ainda sou, mas enfim. Basicamente falando, ele é feito pra ensinar programação, mas eu fazer projeto final, eu fazer jogo completo mesmo. Eu cheguei a fazer para o Space Kitchen mesmo, foi um projeto tão doido que eu fiz no Scratch. No lançamento dele, ele chegava a alagar o Scratch de tão grande que ele tava. Mas enfim, tinha esse projeto, né, na época, o Survival, que a gente chegou a fazer um protótipo, mas ficou no protótipo. Eu cheguei também a fazer um protótipo na Engine Game Maker, né, um dos grandes programas de desenvolvimento de jogos até hoje, né? Também nunca foi para lugar nenhum. Mas em 2016 a gente fundou essa ideia juntos. Quem ficou? Tá? Quem se pergunta? Só eu e o Eric Peixe. É por isso que a gente até hoje fala que ele é cofundador. Exatamente por isso. Porque ele foi uma dessas pessoas que iniciou. Inicialmente começando no Scratch. O Vidas 4 foi o primeiro a ter participação do time da Install. Apesar dele não ter sido feito em time. Eu fiz ele sozinho. Mas tem algumas coisinhas ali desenhadas que não fui eu que fiz. São outras pessoinhas. Acho que tem umas duas outras... Algumas coisas numa parte muito específica do Vidas. Se alguém tivesse curiosidade, você vai chegar lá na parte do Vidas Homes, ou seja, a construção de casinha. Assim como tinha o Igloo lá no Club Penguin, no Vidas tinha o Homes, né? No Vidas Homes, um tapete e um quadro. Acho que eram 2 quadros e um tapete que foram desenhados por outra pessoa. E basicamente isso. Em 2017 o jogo lançou como o primeiro jogo lançado pela Install Entretenimento, pela Install Games ainda, não é Install Entretenimento. Beleza, o Vidas veio, aí teve o Tambores, que ainda tá no ar também, tá na Game Jolt, esse, né, sendo gratuito, inclusive ele tem código aberto, então se alguém quiser criar mod, fique à vontade. Teve o Tambores, em 2017, foi sucesso principalmente em eventos, né, porque a gente chegava a mostrar, eu lembro muito bem que, eu não sei se aí tem, Johnny, mas aqui em Brasília, todo mês de maio, tem um evento chamado Festival do Japão. Então, em Santos, pelo menos tinha esse festival. Eu não sei se ainda tem hoje em dia, mas já tive o prazer de ir em um desses eventos. Cara, é muito bom, pra ser sincero. Eu gosto bastante deles, tenho saudade.
Então, em 2017 eu cheguei a ir pro Festival do Japão, a convite de uma escola de programação chamada MK Games. Eu não tenho problema nenhum em falar o nome dela, porque eu acho que ela ainda existe. Acho que ela só tá, acho que agora, muito longe de mim. Mas ela ainda existe aqui em Brasília. E eu fui lá com o jogo Tambores. Eles tinham me dado, assim, tinham só 2 empresas de jogos indie que tinham inscrito pra colocar seu jogo lá naquele stand deles. Eles estavam colocando meio que pra chamar a atenção da criançada e tudo mais. E foi eu e a galera da Behold. A galera da Behold não apareceu em nenhum dos 3 dias do evento. No primeiro dia do evento, eles começaram me dando um computador ali só. Eram 9 computadores, tá? Que já tinha uma fila de 9. Eles tinham me dado um pra mostrar o jogo Tambores. Aí começou a juntar fila. Aí eles me deram 2 computadores. Ainda tava juntando fila. Aí juntaram 3 computadores. No final do dia, ainda tava dando fila. No segundo dia, eu tinha 6 computadores. E no terceiro dia, na verdade, não era nem no final do terceiro dia. No terceiro dia eles tinham me dado os 9 e ainda assim tava dando fila. Isso porque começou a ter. Eu lembro que tinha uma. Porque assim, o jogo é pequenininho, né? Não sei quem parou pra jogar, ele é muito pequenininho de jogar. Então alguém chegava, uma pessoa zerava. Aí vinha e citava alguém, aí essa pessoa tava tão empolgada, e ela ia lá querer ensinar a nova pessoa. Aí essa pessoa aprendia. Aí essas 2 pessoas agora queriam ensinar para mais 2 pessoas. E assim começou a ficar. Então era um querendo ensinar o outro, querendo ensinar o outro. Aí daqui a pouco tinha tanta gente que aqueles que não tinham mais que ensinar, pegavam, ficavam jogando, tentando fazer speedrun, e tentando fazer isso, e tentando fazer aquilo. Assim, foi louco, foi muito louco. Eu não parei quieto naquele dia, foi muito doido. Mas o que tinha de tão bom nesse jogo que do nada o pessoal começou a fazer fila? Vou te dizer que nem eu sei, porque assim, era um jogo com um objetivo só. Você tinha que descobrir, até hoje tá no ar, né? Você tinha que descobrir o segredo da montanha, ou tinha alguma coisa errada acontecendo, e tinha algo que você tinha que fazer ali pra você chegar, você enfrentava um boss e acabava, ok? Um negócio que, quando alguma pessoa sentava nova, ela não sabia nada do segredo. Ela não sabia nem pra onde ir, até porque o meu game design não tava ainda muito refinado naquela época, né? O primeiro jogo que eu tinha feito de plataforma e tal. Então, chegava alguém e começava a ensinar essa pessoa a querer... deixa eu te ensinar aqui como é que você pode achar o segredo e tal. Vou te dar umas dicas extras. Aí chegava, começava a ter dica. Aí a pessoa ficava feliz quando ela descobriu o tal do segredo. Aí ela completava tal. Aí era um monte de gente também pra dar dica pra tentar enfrentar o boss. O boss era difícil propositalmente. Muito inteligente da minha parte eu ter feito o boss difícil. Aí teve uma galera que descobriu eu lembro que eu descobri um bug por isso, tá? Eu não sabia que existia. Porque assim, o boss ele tem 3 movimentos, né? Você precisava dar 3 dano. Na minha cabeça, eu tinha como colocar ele de forma separada, né? Então, você atirava uma vez e o boss fazia um movimento. No segundo movimento, tinha o terceiro movimento. E aí você matava o boss. Beleza. Só que o desgraçado descobriu que se você atirasse 3 vezes seguidas, você matava o boss. Porque era um movimento muito específico. Se não me falha a memória, você começa meio que assim, quando você acerta a primeira vez, você começa no topo. Você atira uma vez, desce um pouquinho, atira outra vez, desce um pouquinho, atira outra vez, você matou o boss. Então as pessoas realmente gostaram do jogo, né? Muito louco. Pra mim era do caralho, porque, porra, eu tava conseguindo gente pra caramba. Não, naquela época a install não tinha nada financeiro, tudo mais, até mesmo porque Tambores eu fiz sozinho, papapá. Mas assim, quando começando a ter mais gente, eu lembro que a empresa desenvolvedora, né? Desenvolvedora não. A escola de programação ela começou a pedir pra eu anunciar a escola. Tá bom, ótimo. Vocês estão me dando esse espaço, caralho. Por que eu não vou ajudar? Então eu comecei a fazer propaganda pra eles e tudo mais. Eu lembro que eles ganharam uma porrada de aluno por causa de mim. E, enfim, foi muito legal, foi muito divertido. Tambores chegando aí em 2017. Aí veio, ainda também no mesmo ano, em 2017. Antes de eu falar de 2017, eu vou voltar um pouquinho pra 2016. Porque senão eu tava falando que a gente planejou a install. A install oficialmente foi fundada no dia 15 de novembro de 2016. Tanto é que a gente celebra o aniversário da install. Por mais que ela tivesse planejada antes, já tinha coisa publicada antes, já. Mas por que ela é dada como fundada? Porque foi a primeira vez que a gente mostrou um jogo, um evento de hotel, diga de passagem, e se chamava Empreende Nerd. Infelizmente não existe mais. O evento era Empreende Nerd. Tinha vários empreendedores diferentes de coisas nerd. Então tinha galera de jogo de tabuleiro, tinha galera de jogos, tinha uma outra galera.
Era um evento meio anime também. E era um evento bem simpático, foi muito legal. Eu fui nesse evento, foi o primeiro evento que eu fui. A Install foi fundada a partir desse dia, 15 de novembro de 2016. Né? Foi a primeira vez que eu mostrei, foi a primeira vez que eu fui num evento. Eu lembro que antes, né? Assim, entendam, principalmente galera que mora muito em São Paulo, etc. Vocês têm muito acesso a eventos. Aqui em Brasília, não. Aqui em Brasília, a gente, naquela época, hoje tá bem melhor. Mas naquela época não tinha muito evento aqui. Naquela época, ainda mais porque não tinha muitos desenvolvedores, etc. Não tinha muito evento de jogo, não tinha nada. Não tinha BGS, não tinha nada aqui. Nesse sentido. Já tinha... Na verdade, em 2016 até já tinha começado a ter, mas... sei lá, até um pouco antes era muito raro. Eu lembro de eu ver quando pequeno, tinha a Geek Prime e tinha a Nerd Festival. Tinha um ou outro menorzinho que rolava. Mas eu vou te dizer assim, imagina que no ano inteiro tem 5 eventos ao todo. E dos 5 eventos, 3 são geralmente faculdades que pegavam ali e organizavam a própria faculdade para liberar a galera para expor, vender produto. Geralmente era isso, geralmente era de nerd como a maior e 4 menor. Era muito raro, então assim, eu nunca tinha visto uma BGS, nunca tinha visto um evento grande, eu nunca tinha participado, nunca tinha colocado num jogo em exposição. E eu sempre ficava vendo, eu ficava babando ali, principalmente Leon indo para os grandes eventos, aqueles grandes youtubers indo para os eventos. Eu só babando ali, eu quero tanto ir. Então, eu lembro que eu chorei 2 vezes em evento. A primeira foi no primeiro evento que eu fui de jogos, em 2012. E foi a SB Games. Inclusive foi o primeiro evento de jogos que teve jogos brasileiros sendo expostos. Evento, né, grandezinho, de Brasília. Não do Brasil, mas de Brasília. E em 2016, porque foi a primeira vez que eu coloquei um jogo. Eu lembro que eu chorei muito. Mas tipo assim, chorando de alegria. De um sonho realizado. Muito feliz. Foi ali pra mim foi a virada de chave de, ok, agora eu acho que eu realmente posso viver de jogos. Eu consegui estar aqui, por que eu posso não conseguir viver de jogos, sabe? Então, eu tive esse rolê em 2016. Aí a Install Games começou a partir desse momento. Em 2017, com tambores. Também foi lançado o Vidas 4 em 2017. O tambor estava começando. E em 2017 também eu comecei a fazer um outro jogo, beta. Eu, na verdade, fiz ele, sei lá, 1 semana e meia. Era um projeto que estava utilizando, naquela época do 2017, a gente ainda estava no Scratch 2, a versão 2 do Scratch. Estava para sair o terceiro e estava na beta. Eu comecei a usar, brincar e eu resolvi fazer um jogo para essa plataforma. Esse jogo era um jogo de cozinha espacial. E no dia 2 de janeiro de 2018 saía Space Kitchen para o Scratch 3. Que mais ou menos ali no seu lançamento devia ter dado, sei lá, no máximo umas 100 visualizações. E quando chegou o mês de maio... segundo ponto. Dia 2 de janeiro também foi o dia que lançou o Scratch 3. Então, ou seja, eu lancei Space Kitchen junto com o Scratch. Ele foi o segundo jogo publicado na plataforma, usando a nova versão da ferramenta, que é o 3. O primeiro jogo, a nível de curiosidade, foi um clone de Super Mario. Então o primeiro original foi meu. Ok. Ficou ali por um tempo. Um jogo de popularidade até que baixa no lançamento. Chegou o mês de maio. O mês de maio é o aniversário do Scratch, se eu não me falha, 17 de maio. Eu não lembro agora exatamente o dia do aniversário do Scratch. Scratch que foi criado pela MIT, tá? A faculdade MIT. Vamos esquecer esse ponto. Que criou o Scratch, eu não lembro, 2000 e alguma coisinha, 2005 por aí. E aí, no Scratch Day, ou seja, no dia do aniversário do Scratch, eles resolveram colocar mais ou menos 1 mês e meio que ficou Space Kitchen na página de destaque dos projetos, junto com uma porrada de gringo, pegando completamente surpresa. Scratch até que valorizava bastante os brasileiros. Mas ele é, por isso que eu falei, né? Que ele era o maior projeto. Foi o Space Kitchen. Foi por causa disso. Porque ele chegou nesse 1 mês e meio, ele chegou a ter mais de 40 mil pessoas que jogaram. Ele conta lá, se você chegar lá, ele vai contar como view. Só que não esqueçam que para o Scratch contar como view,
a pessoa tem que ter clicado no play. A pessoa não clicou no play, ela não conta com view. E não, ele não estava em espanhol. Inclusive, ele tinha as duas línguas. Eu não. E aí tinha lá uns gringos comentando. Inclusive, a língua padrão era o inglês. Só porque ela existia, tá? Só porque o português existia. Pra você colocar o português, você tinha que ir nas configurações mudar pra português. O padrão, ele vinha em inglês. Mas ainda assim, veio um monte de gente. Por que esse jogo está em espanhol? Nem traduzindo, né? Joga logo direto. Os espanhóis não deveriam estar tomando conta dessa plataforma. A plataforma é americana, é nossa. Nossa, eu lembro. Assim, então ele recebeu muito hate dessa galera. E assim, era muito criança, né? Então era criança comentando da forma de criança. Tá? Não esqueça disso. Apesar de tudo, eu já era mais velho. Foi meu jogo despedido, inclusive, do Scratch. Eu já sabia disso. Eu já tava... Já sabia programar, já fazia algum tempo. Eu tinha feito tambores, tava agora fazendo Vida 5. Tava na faculdade. Obviamente eu não liguei muito, mas eu lembro muito disso. Eu fiquei rindo. Eu ficava falando para meus colegas de turma, nossa, mano, esses americanos, mano, esses gringos se acham tanto. Então, tinha muitos, teve muito isso. E ainda assim, eu era maluco e eu respondi todos os comentários, incluindo os hates. E foi muito engraçado, porque quando eu comecei a responder os haters, né, eu respondia, mano, eu sei que eu sou brasileiro, mas o jogo está em inglês, você pode aproveitar o jogo e tudo mais. Não tem problema. O jogo é brasileiro, o jogo sai em português, tal. Eu dava essa explicação. Aí tinha muito hater, obviamente, que só continuava sendo hater, foda-se. Mas teve muito hater, depois que percebeu a merda que falou, deletou o comentário e falou, me desculpas, eu adorei o jogo. Assim, aí eu lembro também que teve muito brasileiro, pegou a causa pra si e começou a defender também. Foi muito legal. Aí todos os brasileiros da comunidade se juntaram. Olha, não, é brasileiro esse jogo, está em português. Defenda os brasileiros. Brasileiro é foda, né? Mas os brasileiros defendem brasileiro, que é uma coisa incrível. E eu lembro muito bem, né? E... enfim, Space Kitchen aí foi um grande sucesso. Teve essas histórias aí do Space Kitchen chegando pra galera e tudo mais. Depois, em 2020 ou foi em 2019? Não vou lembrar o certo. Não, foi 2020. Não, é porque na verdade começou a ter uma beta em 2019 para 2020, isso. Enfim, começou a vir o sucessor do Vidas 4, o Vida 5, que era uma versão 3D, agora feito na Unity e tudo mais. A gente tinha começado esse processo de transição e papapá. E... também uma época maravilhosa. Foi com o Space Kitchen que a gente lançou o nome Install Entretenimento. Não era mais games. Foi a partir do Space Kitchen que o mundo conheceu Install Entretenimento como conhece hoje. Depois veio o Vida 5, 2019, 2020 mais ou menos, não vou lembrar o certo. E aí veio 2020 com a pandemia. E eu estava fazendo um jogo. E eu tinha um motivo para criar um jogo. Eu queria muito fazer um jogo, uma história. Porque eu não sei se você parou para perceber que desde 2020 para cá, o Wattpad começou a virar a casa das fanfics e das histórias hot. Então a galera que criava ficção científica, criava outros tipos de história, que não esses dois tipos que eu acabei de falar, né? Um romancezinho genérico e tal. Não tinha muito lugar dentro do Wattpad. Eu lembro que uma galera tava... Exatamente. Então, inclusive esse meme é dessa época, diga de passagem. Então... assim, eu tava querendo muito fazer um jogo, eu falei, eu quero fazer um jogo e finalmente eu possa ter minha história de forma valorizada. Então eu vou trazer ele pros jogos, vou fazer um jogo, porque eu sei que jogos a galera pelo menos me valoriza, né? Diferente de histórias e tudo mais que pra mim tava sendo desvalorizado, o Mistério da Rosa não recebia mais tanta visualização e tal. Então eu peguei um projeto de Scratch, olha só,
de 2016. E se chamava Blockhead. E eu comecei a fazer um jogo por conta própria. Até que chegou uma outra criaturinha e falou que queria me ajudar. Era um projeto que nem era um projeto da Install, tá? Era um projeto meu, pessoal. Foda-se. E o carinha falou: eu quero ajudar você. Matheus, não lembro o nome dele. Ainda tenho o contato dele, ele parou de falar comigo por um motivo. Tipo, não teve treta nem nada, ele só parou de responder um belo dia. Ele começou a ter vários questionamentos da vida, eu comecei a ter questionamentos da vida com ele. E eu também estava vendo muito naquela época, muitos amigos começarem a fazer a seguinte pergunta: eu não sei o que eu quero fazer da vida. Me ajuda, Pinguim, porque muita gente, não sei porque a galera gosta de me pedir conselho pra mim da vida, até hoje. Eu não tenho o menor problema, tá, com isso, mas eu acho muito curioso a galera confiar isso em mim. Enfim. E eu recebi muita gente fazendo essa mesma pergunta. Então eu comecei a ver que eu sempre dava a mesma resposta e sempre ajudava. Eu falei: eu vou transformar isso aqui num jogo. Vou pegar essa ideia velha, Blockhead. Vou pegar esse conceito, vou pegar as nossas alopração de ideia que eu tinha com o Matheus e eu vou criar um jogo. É aquilo, né? Nessa época a gente pegou o famoso ele tirou meu sutiã e agora eu estou de calcinha e sutiã. Aquela famosa época das fanfics onde a maioria eram sobre K-pop, né? Mas assim, vamos dar uma pausa porque tem uma coisa que eu gostaria que você falasse, que eu sei o motivo por que você me disse isso, mas... Bom, mas só pra falar para o pessoal, por que Blockhead? Tá. Porque o nome de uma coisa que lembra outra coisa que a quinta série chega assim, ó, e olha, né, cara? Blockhead é de bloco e gato. Infelizmente eu não posso falar muito mais porque vai envolver spoiler de outro projeto. O Johnny sabe o qual é esse motivo. Mas mas voltando aqui à história, essa história hoje vocês conhecem essa história porque ela está sendo lançada agora. A Brasil Fest de 2020 fizemos um trailer. Depois de juntar uma equipe gigantesca. Naquela época já ela era grandinha, ela tipo 5, 6 pessoas. Hoje tá bem maior, mas na época já era grande o jogo indie. E de repente a gente lança para Furry Fandom, Red City, a história sobre sonhos. E chegou ao nosso projeto mais atual. Ele ganhou o mundo justamente por causa disso. Ele começou com um projeto que eu ia fazer sozinho. Aí daqui a pouco veio o Matheus. Aí depois veio o Kami. Depois veio o Peixe. Depois veio sei quem. Eu já não lembro exatamente todo mundo que foi passando, porque passou muita gente durante o né? Katsiri. Aí passou um. Passou outro. Passou outro. Passou outro. Passou outro. E aí daqui a pouco a gente tava com uma equipe de hoje em dia que são... Acho que são 16 pessoas hoje em dia, se não me falha a memória. Sim. Ele foi crescendo, a galera foi pedindo pra ajudar. Isso nunca tinha acontecido antes na história da Install, tá? A galera pedir pra ajudar, não, a gente ia atrás sempre de todo mundo. Mas a galera pedir pra participar foi completamente novo pra gente. E foi muito bom, tá? Porque isso fez finalmente que a gente fizesse o jogo da forma como a gente queria. E você, inclui você, mas todo o time da Install maravilhoso, que são vocês, ajudaram pra caramba isso acontecer. O Johnny ainda foi chamado ao estilo antigo, né? Que tipo, achei alguém do diabo que a gente tava precisando. Você quer vir, Johnny? Você ainda foi chamado nesse formato antigo, mas uma galera veio pedindo.
Eu nunca vou me esquecer do Press. Como o Press pediu pra entrar. Na install. Nossa. O Press, então, você acredita que o Press entrou na install no dia 1º de abril? Press, pra vocês que não conhecem, é o nosso programador, tá? Olha, foi a situação. A gente tava no 1º de abril da install. E a gente queria fazer algo que fosse muito engraçado. A gente esculachou e justamente com a ideia da install. Fazer um novo e tudo mais. A gente chegou e a gente trocou todos os ícones da install por um desenho de um lixo desenhado num Paint. Desenhado no Paint. A gente disse que o Troy era uma tartaruga. E o Troy é o protagonista que é City, né? Porque era o Troy a tartaruga. E a install agora, a gente era um lixo que a gente ia fazer só jogo genérico que ia arrancar dinheiro de todo mundo. Nesse contexto. Aquela definição. Mas assim, aí a gente fez essa piada e tal, era muito piada. E chega o Press. Um post falando que a install era um lixo. E ele chega e fala, tem vaga aí? É muita cara do... Aí, obviamente, eu falei, porra, ele tá falando sério? Aí a gente, obviamente, no dia eu acabei brincando, eu não lembro qual que foi a brincadeira. E aí no dia seguinte eu falei, você tá falando sério? Ele falou, eu tô falando sério. Ele acabou entrando na install, mas basicamente ele entrou no dia 2. Mas foi muito... Isso foi muito press, mano. Ele entrou no dia 1º de abril. Mas é isso aí. Ai, eu apoio. Nível de curiosidade aí também, ano passado, o nosso 1º de abril, isso foi 2020, né? Não, 2020 foi 2020 ou 2021, não lembro agora quando o Press entrou. Mas no ano seguinte, do 1º de abril da install, foi fazer o Cat City para o Scratch. Justamente para homenagear a galera, a gente fez. Nossa, saiu uma nova demo de Cat City, aí só que o Cat City todo mal feito. No Scratch. Aí a gente brincou lá, fez um negócio bem genérico, como se fosse uma criança de fato fazendo um joguinho no Scratch. Foi legal, foi divertido. Não sei o que a gente vai fazer esse ano. Mas fica aí. O que vai ser feito esse ano, eu não faço a menor ideia. E assim, eu sempre gosto de fazer. Mas a gente sempre gosta. A gente tem uma ideia, né? Geralmente com o 1º de abril. Porque tem muito 1º de abril que é só sacana, né? A gente não tem a tendência de fazer 1º de abril sacana. A gente gosta de fazer 1º de abril engraçado. Tipo, é pra rir. Entendeu? Não é pra levar a sério. A gente até leva a sério no dia, mas. É pra rir. É pra rir. É pra incomodar, né? Porque tem muita empresa que, sei lá, tira um negócio. A Google adora fazer coisa pra irritar. Gostava muito de fazer coisa pra irritar, né? Agora não faz mais. Mas a gente gosta de fazer pra rir, porque a gente acha bom, né? Ter um momento pra alegrar. Um dia de alegria. Então, assim... Isso aí foi os 1º de abril aí da install. Acho que teve... foi 2020 que não teve 1º de abril. Tava no início da pandemia, auge das fake news, né? E aí a galera falou, não, beleza, isso a gente não faz, mas de onde esteve. Teve um ano, por exemplo, que o Vidas 4 recebeu uma festa onde o jogo inteiro ficou de cabeça pra baixo. Muito legal. Era o mesmo jogo, só que ele tava invertido, eu só inverti, tudo de cabeça pra baixo. Muito legal. Teve um rolê desse, era divertido. E... vamos ver agora como vai ser aí o futuro da install no entretenimento.
Mas basicamente a história da install foi essa. Você falou da história da install, tá contada aí. Uma baita história, pra ser sincero. Tipo, falando aqui que sou uma das pessoas que entrou, você realmente se empenha naquilo que você faz. Você consegue unir as pessoas que tá buscando uma oportunidade. Não sei se você vai concordar comigo, mas por mais que seja uma coisa bem evidente nos tempos de hoje, é muito difícil o pessoal viver, sabe? Ter a vontade de viver de jogos. Algumas pessoas realmente querem, só que é aquilo, né? Correr atrás disso acaba sendo uma coisa um tanto desafiadora, né? Porque tem família que não vai apoiar, pessoal que se sente perdido, não sabe se vai primeiro para a faculdade ou para o seu primeiro projeto, como funciona. Basicamente, eu tenho inclusive no meu canal do Pinguim 10, eu tenho até um vídeo sobre isso. Que é sobre o primeiro jogo. Mas, o que eu vou falar aqui é praticamente um resumo do que eu fiz naquele vídeo, né? Mas, basicamente falando, a verdade é que você nunca vai ter tempo. Tá? Você, pessoa que está pensando... A verdade é que você nunca vai ter tempo. Você aceitou esse fato? Beleza. Pega um tempo. E o que você tem que tirar... Beleza. O ponto, na verdade, eu me perdi onde eu tava. Assim, você não vai ter tempo pra criar, certo? Então você vai ter que, assim como tudo na vida, a gente tem que sempre tirar alguma coisa, tirar algum tempo e fazer. Mas a minha principal dica, na verdade, porque, ok, Pinguim, eu sei que eu vou ter que tirar, eu vou ter que me dedicar um tempo a fazer alguma coisa, mas como é que eu faço? Muita gente fica. Na verdade, depende muito da pessoa, saca? Porque assim, isso que eu dei, a dica que eu dei lá foram muitas genéricas, né? Mas a verdade é que ela depende muito de cada pessoa, né? Eu digo lá no vídeo. Assim, se você, por exemplo, você já é uma pessoa de exatas, ou uma pessoa que já entende programação, obviamente, você já vai estar estudando programação e eventualmente você vai fazer o jogo. Aí a dica que eu dou pra você é, só cria. Tá? Fecha... Quer dizer, não precisa nem fechar, pode até deixar esse podcast aberto aqui e vai criar seu jogo, mano. Vai criar, vai. Não precisa ouvir mais nada. Vai criar teu jogo. Foda-se. Mas eu não... Não, vai fazer. Foda-se. Vai ficar ruim, vai ficar péssimo, vai ficar horrível, vai ficar horroroso. Mas você vai fazer. É assim mesmo, tá? Uma vez me deram a seguinte dica. Eu nunca me esqueci dessa dica. Foi um grande desenvolvedor aqui de Brasília que me falou. Ele já vendeu pra gringa, etc e tal. É o seguinte, você só vai fazer o jogo bom no seu 8º jogo. Então erra logo de uma vez, caralho. Erra logo os seus 8 jogos. Faz isso acontecer. E eu realmente acredito que são 8, tá? Porque a lembrar, o Space Kitchen, que eu tanto falei, aqui do Space Kitchen, foi o 8º jogo. Já tinha feito 7 jogos antes. Então assim, eu realmente acredito. E... assim, erre logo. Tá? Você não vai fazer um jogo bom, aceita. Tipo, aquele famoso aceita que dói menos. Você não vai fazer um jogo bom, mano. Não faz um GTA V, então erra logo. Faz um jogo besta, da hora, mas que você aprenda a criar um jogo. Tá? Agora, pra você que não é programador, eu sei que muita gente vai falar aquele negócio do não ter equipamento, né? Aí eu dou a outra dica. Ou você tenta entrar num time de desenvolvimento de jogos, com o que você sabe. Você souber uma área, óbvio. Ou você tenta criar um jogo de tabuleiro por conta própria. Isso é uma excelente dica, tá? Pra quem se pergunta. Porque jogos de tabuleiro, elas têm absolutamente tudo que um jogo tradicional tem. Só que não é eletrônico. Então quer dizer que você pode produzir com papel, lápis, caneta, tudo mais. Então agora, a partir disso que eu acabei de falar, você não tem mais desculpa pra não fazer um jogo. Vai lá e faz.
a partir do que eu falei. O que eu tô ainda no vídeo ainda tem mais dicas, só isso mais elaborado. Mas a true é essa. Não tem desculpa. Você precisa dar um tempo? Você precisa dar um tempo. Fato. Mas tem como você criar um jogo. Existe como, não é um sonho distante. Só faz. É basicamente isso. Então você faz um projeto em que as pessoas realmente conseguem participar disso, né? A Desdog na parte da animação, quadrinhos, até na parte de visual novel, contém muita inspiração do que você trouxe pra minha vida, trouxe para outras pessoas que estão comigo. E assim, eu acho que o fato da Install ter sido formada desse jeito e o que provavelmente vai trazer mais oportunidades para vocês. Eu imagino você que acho que você pode acabar envelhecendo bastante com o último ano como líder. Acho que depois a essência da Install não vai acabar mudando. E se você pudesse falar para o pessoal, essas pessoas que se sentem um pouco perdidas, elas querem fazer jogos, mas pessoas mais velhas que estão trabalhando e não sabem se realmente vale a pena gastar o tempo criando jogos, jovem que está pensando em qual faculdade ele ainda vai entrar, o que você diria sabendo que todas essas pessoas querem no máximo possível dentro delas, elas gritam que elas querem criar jogos, só que elas têm medo ou não sabem como começar. O que você diria para elas? Primeiramente, antes de eu falar o que eu realmente quero falar, né, que é tipo a finalização mesmo de vez, eu fico muito feliz em saber que a Install virou uma inspiração para vocês. Apesar de tudo, não foi a primeira vez que eu escuto que alguém se inspirou na Install para fazer algo. A primeira vez que eu ouvi isso, a nível de curiosidade aí, foi com... Eu vou contar a história completa. E aí você me diz aí o que você acha. Existe na verdade ainda um garoto que ainda cria jogos até hoje, chamado Puppycat. Você pesquisar no Twitter, você vai achar tal. Puppycat é um dos melhores programadores que eu já conheci. Tá? E ele era super amigo no Scratch, sempre falava junto. Eu estava na comunidade do Scratch por causa dele, porque ele é muito gente boa. Até hoje eu sei que ele mexe no Scratch, mesmo sabendo pra caceta de programação, ele tá até hoje na comunidade. Então quem hoje aprender Scratch provavelmente ainda vai se deparar com o projeto do FUP. O FUP já entrou umas 3 vezes em destaque no Scratch. Eu falei do Space Hit, mas ele entrou 3. E uma antes da gente e 2 acho que depois da gente, se não me falha a memória. E assim, o FUP era uma pessoa muito boa, mas antes dele entrar, dele fazer toda a fama lá no início, quando eu tava fazendo Vidas 4, ele criou um jogo chamado Scratcher Z. E ele criou esse jogo e era bem parecido com Vidas. Lembra que a galera no Scratch, né, dentro da própria comunidade, tinha uma rixa. Assim como hoje a gente tem rixa de PlayStation, Xbox. Tem o sonista, tem o caixa. Aí naquela época tinha o Vidas e tinha os Scratchers. O Scratcherzinho, não, o Scratcherzinho, ele tem não sei o que. E hoje, agora eu vou falar pela primeira vez na história, tá? Porque eu nunca cheguei a falar depois, porque eu só ficava rindo desse rolê. O Scratcher Z, ele realmente, se a gente for falar tecnicamente falando, ele era muito superior ao Vidas. Ele tinha mais funcionalidades, ele era mais fluido, era impressionante. Só que o Scratcher Z, ele nunca chegou a ter o tamanho que o Vidas 4 teve. O Vidas 4, eu encaixava uma penca de coisa. Ele não era nem um pouco fluido, mas eu conseguia encaixar tudo. Então assim, tudo que eu queria, ele era bem mais completo. Bem, no final ali do desenvolvimento do Vidas 4, a gente tava num beta teste final, a gente selecionou uma pessoa para testar, ver ali, pegar um feedback final antes de lançar de fato. O Puppycat se inscreveu na beta e no final, né, eram forms do Google, você podia dizer a sua história com Vidas, podia ser real ou não. Era meio que só pra gente poder escolher quem entrar ou não, quem fosse mais criativo. Mas ele resolveu colocar uma história real.
E ele falou que o Scratcher Z era inspirado no vídeo assim. E jogava já há mais tempo, sabia. Mas ali ele tinha confirmado. Ele falou, eu sempre me inspirei muito na install, na forma e tudo mais. Eu achei super legal, eu sempre vejo você animado, sei o que, papapá. Eventualmente eu conheci o FUP. Né? A gente começou a trocar e-mail, inicialmente. E depois ele chegou a participar do Vidas. Ele entrou no Vida 5 como modelador 3D. Quem diria, né? Ele se inspirou, ele acabou entrando na install. O FUP também foi a pessoa responsável por fazer a melodia principal, a música do trailer de Cat City. Ele pegou esse início. Ele é uma das 3 pessoas que participaram da música. Aquele bem início ali do Cat City. E ele também foi uma pessoa que... Enfim, ele sempre tava na install e tudo mais. Eu até hoje falo com ele, ele é uma pessoa gente boníssima. Adoro ele. Ele saiu da install porque ele ganhou o mundo, basicamente falando. Hoje, se eu não me falha a memória, ele ainda continua fazendo o jogo, mas hoje ele tem uma profissão como desenvolvedor de websites. Tá numa empresa aí, grandona, e ele já parou, ele agradeceu, inclusive, pela participação e tudo mais. Então, assim, quando eu escuto isso de vocês, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu fiz o que eu fazer. Eu fiz o que eu precisava fazer, sabe? É o meu objetivo, no final das contas. O que eu mais quero é trazer alegria pra vocês. E, em principal, a install trazer vocês pro mundo também. Assim como você falou, né? Não é todo mundo geralmente que tem oportunidade. É muito também do objetivo da install, a gente alavancar também pessoas que até antes não conseguiam criar os seus jogos. A gente quer, afinal de contas, é por isso que a gente faz o novo. A gente chamava velho. Aí outra piada que a gente pode fazer depois. E... ok. Era isso que eu tinha a falar sobre o seu comentário. Contar essa historinha. Aí, então... essa não foi a única vez, inclusive, que pessoas que se inspiraram na install participaram da install. Mas, com certeza, foi a história mais marcante que eu acho que eu tive. E... o Fupicat, isso aqui por algum motivo chegar no Fupicat, abraços. Isso é muito top, temos que nos falar mais. E no mais, obviamente, agora dando a minha finaleira de fato. Muito obrigado a você, Johnny, pelo convite de participar aqui. Eu sei que eu falo muito, por isso que eu acho que eu sou uma excelente... eu sou um excelente conteúdo para vocês de podcast, porque eu falo paderel, eu tenho muita coisa para contar. E eu espero que vocês que tenham ouvido aí também tenham gostado aí desse episódio nosso. Conheçam Cat City, conheçam o nosso trabalho, né? A gente quer fazer um jogo maravilhoso, a gente quer fazer um jogo vai divertir vocês, que vai fazer vocês pensarem, vai fazer vocês se emocionarem. A gente não quer jamais fazer um jogo genérico, nós queremos fazer sempre jogos com carinho e muito amor. Sigam então as redes sociais da Install. O Pinguim 10 também, que eu sempre estou trazendo jogos indie. Pra você que quer também conferir mais jogos. Agora eu sei também que o Johnny também tá indo para esse mundo indie. Eu também tô muito feliz com isso. Tipo assim, é mais gente falando de jogo indie, melhor, né? É assim que eu gosto. Eu quero que um dia o mercado indie, no mercado de jogos indie, né, que eu digo, nós, né, que fazemos conteúdo independente, falamos sobre conteúdo independente e tal, a gente seja assim como hoje existe o nicho nintendista, que tem canais de Nintendo, etc. Eu quero que um dia a gente tenha o nicho indie, o nicho que vai falar exclusivamente de jogos indie no Brasil, né? E eu fico muito feliz que o Johnny agora também é mais uma dessas pessoas, né? Mas também tem o Pinguim 10 aí, pra quem quiser seguir. Depois eu vou mandar as redes sociais todas aí pro Johnny colocar aí na descrição. Eu espero que ele consiga colocar tudo, mas se não, só pesquisar o Pinguim 10 aí no YouTube.
né? A mesma coisa, pesquisar Star Entretenimento, também pode pesquisar por Cat City, uma história sobre sonhos, achar o trailer lá de Brasil Furry Fest, que provavelmente vai estar FF alguma coisa no título. Então, se você também quiser edição de vídeo, tem a Fury Edits. O Johnny faz inclusive roteiro, caso você queira. Pode só falar comigo para fazer um orçamento, ou com a minha sócia, a Rui. E é isso. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado a vocês também por terem escutado. Dá like, se inscreve no canal do Johnny. Sem dúvida, é muito maravilhoso. Pessoal, infelizmente a nossa hora já está acabando. Todos os assuntos que são possíveis da gente falar, esse daqui a pouco vai aparecer um vídeo do Virela, do Inteligência Limitada. A gente vai falar, daqui a pouco nem o Craig vai conseguir gravar. Vai ter que ter a parte 2 se a gente continuar desse jeito. O que eu não duvido, porque eu já faço questão de Pinguim. Após o lançamento do primeiro capítulo de Cat City, eu gostaria que você voltasse quando tivesse mais informações, falar pra gente como foi todo o desenvolvimento, que você possa, não só você na verdade, como muitos outros da Install venham aqui falar sobre o desenvolvimento de jogo e o que cada um aqui fez, né? Então, se você quiser falar alguma coisa para finalizar a nossa entrevista, fique à vontade, esse é o seu momento, durante toda essa entrevista. Novamente, muito obrigado pela participação. Você continua sendo para Dust Dog uma inspiração, da qual sim, a gente vai sempre se inspirar muito na Install. A gente espera também trabalhar muito com vocês futuramente. É o seu momento, então fica à vontade, meu caro. Pessoal, a gente acabou por aqui, mas me aguardem porque tem mais entrevistas chegando. Não esqueçam de se inscrever, aperta esse sininho aí, comentem e deixem o seu like. Até mais e valeu, pessoal!